O sol começava a nascer sobre São Paulo, quando Rafael Ventura, um renomado empresário do ramo de tecnologia, descia da cobertura de seu luxuoso prédio nos Jardins. Aos 58 anos, Rafael era considerado um gênio dos negócios, fundador de uma startup que se tornou uma gigante multinacional, dono de vários imóveis, carros de luxo e ações em bolsas internacionais. Mas, apesar de sua fortuna, havia algo em seu olhar que revelava um vazio, um silêncio incômodo que o dinheiro jamais preenchera. Rafael era um homem solitário. Sua esposa havia falecido há mais de 20 anos e com ela também se fora o único filho, vítima de uma infecção rara aos 2 anos de idade. Desde então, Rafael se jogou nos negócios para anestesiar a dor. Nunca mais amou, nunca mais sorriu com sinceridade. A única companhia que restava era a da velha governanta, Dona Lúcia, e dos relatórios frios e objetivos de seus executivos. Naquela manhã de sábado, Rafael decidiu fazer algo diferente. Pegou o carro e saiu sem destino. Guiado apenas pelo som da própria respiração, dirigiu pelas ruas de bairros menos nobres, como se estivesse buscando algo, ou fugindo de tudo. Estacionou próximo a uma feira livre na Vila Leopoldina. Misturado à simplicidade do povo, ele desceu do carro com seus sapatos italianos, brilhando sobre o asfalto desgastado. Enquanto caminhava pela feira, observou um garoto sentado na calçada, ao lado de uma pequena toalha, onde havia espalhado algumas peças velhas, brinquedos quebrados, revistas antigas, um rádio de pilha e um par de sapatos infantis, gastos e deformados pelo tempo. "Quanto por esse par de sapatos?" perguntou Rafael, sem saber exatamente por que aquilo lhe chamara a atenção. O menino, que aparentava ter cerca de 10 anos, respondeu com naturalidade: "Pode levar, moço. É só um sapato velho. Achei no lixão." Rafael sorriu de canto, tirou uma nota de R$ 100 do bolso e estendeu ao garoto. "Então vou levar. E você compra alguma coisa para você, combinado?" O menino arregalou os olhos emocionado e agradeceu. Rafael, sem saber explicar o motivo, pegou o sapato com delicadeza e voltou ao carro. Lá dentro, antes de colocar o objeto no banco de trás, algo lhe chamou a atenção. Uma pontinha de papel saía do interior do calçado. Curioso, puxou com cuidado. Era uma fotografia, gasta dobrada, mas ainda visível. Nela, um homem jovem, que se parecia incrivelmente com Rafael em seus 20 e poucos anos, segurava um bebê nos braços, ao lado de uma mulher sorridente. Seu coração parou por alguns segundos. Ele conhecia aquele sorriso. Era o de Camila, seu grande amor da juventude, a mulher que havia engravidado antes mesmo de ele conhecer sua esposa, mas que desaparecera sem deixar rastro. Segurando a foto com as mãos trêmulas, Rafael sentiu um peso enorme cair sobre seus ombros. Seu passado, enterrado há décadas, agora batia à porta com força. Quem era aquela criança? Por que a foto estava dentro de um sapato velho achado no lixo? E, mais urgente ainda, quem era o menino da calçada? Rafael respirou fundo. Pela primeira vez em muitos anos, algo pulsava em seu peito. Algo mais forte que qualquer contrato assinado, que qualquer lucro anunciado. Era um chamado, uma história que precisava ser desenterrada. E, no fundo, uma esperança que ele não ousava admitir. Será que seu filho estava vivo? Essa história vai mexer com você. Então já deixa o like e se prepara. Rafael mal conseguia controlar as mãos enquanto observava aquela fotografia. O tempo parecia ter parado dentro do carro. Ele comparava seu reflexo no espelho retrovisor com o homem da imagem. O mesmo olhar, a mesma curva no queixo, o mesmo corte de cabelo que usava na juventude. Era ele. Não havia dúvidas. O que o deixava em estado de choque era a presença de Camila naquela foto. Ela tinha desaparecido subitamente, sem aviso. Ele se lembrava perfeitamente do último encontro. Ela havia lhe dito que precisava resolver algo e prometera voltar no dia seguinte. Nunca mais apareceu. Rafael tentou procurá-la, mas os anos passaram
e ele se convenceu de que ela havia seguido em frente ou escolhido esquecê-lo. Mas agora, tudo ganhava outro sentido. E aquele menino da calçada teria alguma ligação com ela? Com ele? Determinado a entender, Rafael voltou ao local onde o garoto estava, mas a feira já estava se desmontando. O menino havia desaparecido entre as ruas movimentadas da zona oeste paulistana. Mesmo com seus recursos, Rafael sabia que encontrá-lo não seria simples. E também sabia que não poderia chamar atenção. Era um dos homens mais ricos do país, e a mídia sensacionalista adoraria cobrir esse tipo de curiosidade. Ao chegar em casa, Rafael confiou o segredo apenas a Dona Lúcia, sua fiel governanta, que reagiu com olhos marejados. Senhor Rafael, será que esse menino é... Não sei, Lúcia, mas eu preciso descobrir. Preciso saber o que aconteceu com Camila. Por que ela sumiu? E se essa criança tem o meu sangue? Com a ajuda de seu segurança pessoal, Maurício, e do motorista antigo da família, Álvaro, Rafael iniciou uma busca discreta. Contratou um investigador particular e passou a visitar feiras livres, abrigos, centros comunitários e pontos de coleta de recicláveis. À medida que se aprofundava, foi conhecendo um outro lado da cidade, um que ele jamais vira de sua cobertura de vidro e aço. Uma semana depois, o detetive lhe trouxe algo, uma informação de que um menino chamado Davi, de aproximadamente 10 anos, vivia com uma senhora idosa chamada Tia Jandira, no bairro do Jaguaré. A descrição batia perfeitamente com o garoto da feira. Rafael foi até lá pessoalmente. A casa era humilde, de alvenaria crua, com um portão de ferro enferrujado. Bateu palmas. Uma senhora negra com os cabelos presos num lenço colorido apareceu à porta. Pois não? Boa tarde, desculpe incomodar, meu nome é Rafael Ventura. Estou procurando um menino chamado Davi. Ele me vendeu um sapato na feira e eu gostaria de falar com ele. A mulher franziu a testa. O senhor é polícia? Não. Apenas um velho curioso tentando entender uma história que parece ter cruzado meu caminho por acaso. Tia Jandira hesitou por alguns segundos. Depois, abriu o portão. Dentro, Rafael viu o menino. Era ele, exatamente como se lembrava. Mas havia algo mais. Quando Davi o olhou nos olhos, Rafael sentiu um calafrio. Era como olhar para si mesmo décadas atrás. A mesma expressão, o mesmo formato de sobrancelhas. Algo indescritível. Oi, moço, gostou do sapato? Davi perguntou, sorridente. Rafael sorriu com os olhos marejados. Eu achei uma foto dentro dele. Pode me contar de onde veio? Davi olhou para a tia Jandira. Ela fez um gesto sutil de permissão. Tava numa caixa com um monte de coisas da minha mãe. Ela morreu quando eu era pequeno. Nunca conheci meu pai. Mas a avó Jandira cuida de mim desde então. Rafael sentiu o mundo girar. Sua mãe, como ela se chamava? Camila. O nome caiu como um raio em sua mente. Naquela hora, Dona Jandira interrompeu. Camila era minha sobrinha, uma menina boa, mas a vida dela foi difícil. Ela disse uma vez que o pai do menino era um homem rico, mas nunca falou o nome. Só deixou uma caixa com umas fotos, cartas e essas coisas. Depois ficou doente, câncer. Partiu nova demais. Rafael não conseguiu conter as lágrimas. Eu acho que sou o pai dele. Tia Jandira encarou Rafael por longos segundos. Não havia dúvida em seu olhar. Ela sabia que isso era possível, mas também sabia que Davi não era apenas um DNA. Era um coração, uma história, uma alma moldada por abandono e sobrevivência. Então o senhor tem uma escolha. Pode ir embora agora, ou pode ficar e fazer parte da vida desse menino. Ele já perdeu demais para perder mais alguém. Rafael olhou para Davi, que ainda o observava com olhos inocentes. Eu não vou a lugar nenhum. Nos dias seguintes, a vida de Rafael passou por uma transformação silenciosa, mas profunda. Ele começou a visitar Davi com frequência, sempre levando livros, brinquedos ou apenas sua presença. Mas diferente de negócios, lucros e reuniões, ali ele precisava de algo que há muito tempo não exercitava: afeto genuíno.
Davi era curioso, criativo, tímido, mas receptivo. Em pouco tempo, os dois começaram a formar uma conexão natural. Jogavam dominó na varanda, conversavam sobre o mundo, e Davi fazia perguntas ingênuas que desmontavam a armadura emocional de Rafael. Moço, por que você anda sempre tão sério? Acho que esqueci como se brinca. Minha avó diz que só é velho quem esquece de rir. Rafael soltou um riso breve, com os olhos úmidos. No entanto, nem tudo caminhava com a leveza dos primeiros encontros. Certa noite, tia Jandira chamou Rafael para uma conversa mais séria. Sentados à mesa da cozinha, com café quente e cheiro de pão assado no ar, ela trouxe à tona um dilema inevitável. Seu Rafael, o senhor pensa em assumir o Davi? Penso nisso todos os dias. Mas ele não é só um laço de sangue. É um menino com traumas, com medos. Acha mesmo que pode simplesmente colocá-lo num carro e levá-lo para sua mansão? E ele vai se adaptar? Rafael abaixou os olhos. Eu pensei em fazer um exame de DNA, oficializar tudo, dar a ele meu sobrenome, minha herança, oferecer oportunidades que ele nunca teve. E seu coração vai dar também? A pergunta bateu mais forte que qualquer argumento. Rafael entendeu. Não bastava dar riqueza. Precisava dar tempo, presença, amor e paciência. Mas o maior ponto de virada ainda estava por vir. Alguns dias depois, Rafael recebeu um envelope deixado discretamente por Dona Lúcia. Dentro, havia um relatório detalhado do investigador contratado no início da busca. Era sobre Camila. Lendo as páginas, Rafael descobriu algo devastador. Camila havia procurado por ele durante anos. Após ser expulsa de casa pela família conservadora, tentou contato com Rafael diversas vezes, mas todas as mensagens foram interceptadas por um ex-sócio rancoroso que, por inveja, havia bloqueado qualquer tentativa de aproximação. Ele dizia que estava te protegendo, que você tinha se casado e que isso destruiria sua imagem. Dizia uma carta arquivada, escrita por Camila e nunca entregue a Rafael. Camila não desistiu facilmente. Trabalhou como professora, depois babá, até que a doença chegou. Já sem forças, deixou a caixa com fotos e cartas para a tia Jandira, pedindo apenas que cuidasse de Davi com amor. Rafael, ao terminar a leitura, caiu de joelhos no chão do escritório. Sentiu-se pequeno, impotente. Chorou como uma criança. Chorou por Camila. Chorou pelo tempo perdido. Chorou pelo menino que crescia sem saber quem era seu pai. No dia seguinte, foi até a casa de tia Jandira e entregou algo nas mãos de Davi. Um pequeno porta-retrato com a fotografia encontrada no sapato, agora restaurada. Ao lado, um bilhete escrito à mão. Filho, me perdoa por não ter te achado antes, mas se você me permitir, eu quero estar com você daqui para frente. Com amor, Rafael. Davi olhou para ele sem dizer nada. Depois de alguns segundos, deu um passo à frente, abriu os braços e o abraçou forte, com o rosto encostado no peito do homem que até então era apenas um estranho com um sapato velho. Aquele gesto selou algo invisível e eterno. Era o começo de uma nova história. Tá curtindo o vídeo até aqui? Então já se inscreve e comenta de onde você está assistindo. A decisão de Rafael de se tornar pai de Davi não ficou apenas nas palavras. Nos meses seguintes, ele iniciou um processo de aproximação gradual, sempre respeitando os laços afetivos que o menino já havia construído com tia Jandira e a vida simples que levava. Em vez de levar Davi imediatamente para o mundo luxuoso dos jardins, Rafael fez o caminho inverso. Começou a frequentar com regularidade a casa no Jaguaré, ajudando com tarefas simples, almoçando com eles aos domingos, caminhando com Davi até a escola e participando das reuniões escolares, onde era visto com estranhamento. Um homem de terno fino, sentado em cadeiras pequenas ao lado de outros pais, com uniformes de trabalho sujos de graxa e cimento. Mas ele não se importava. Em uma dessas reuniões, uma professora chamada Elisa, gentil e atenta, se aproximou de Rafael. Você é o pai do Davi, certo? Ele fala de você o tempo todo. Rafael ficou sem reação por um segundo. Depois, sorriu, emocionado.
Sim, sou eu. Ele é um menino brilhante. Tem uma imaginação fora do comum. Sempre diz que vai ser inventor de ideias, igual ao pai. Essas palavras entraram no coração de Rafael com força. Pela primeira vez em anos, sentiu-se vivo por dentro. Como se o homem de sucesso que todos viam agora estivesse finalmente completo por dentro também. Mas essa nova jornada exigia muito mais do que doar tempo e dinheiro. Exigia reconstrução emocional. Rafael começou a fazer terapia para lidar com a culpa e o luto mal resolvido pela perda da esposa e do filho. Ao mesmo tempo, procurou auxílio jurídico e psicológico para garantir que a transição de guarda com tia Jandira ocorresse com amor, justiça e consentimento. Davi, por sua vez, também enfrentava seus próprios fantasmas. Tinha medo de ser deixado de novo. Às vezes, acordava chorando no meio da noite, pedindo para que Rafael não sumisse como sua mãe. Nessas horas, Rafael sentava-se ao lado da cama e segurava a mão do menino até ele adormecer. Eu prometo, filho, dessa vez ninguém vai embora. Em paralelo, Rafael começou a transformar sua própria vida. Reduziu sua carga de trabalho, passou a delegar mais e voltou a se envolver com projetos sociais que tinha abandonado no passado. Criou uma ONG voltada para a educação de crianças em situação de rua, em homenagem a Camila, batizada de Instituto Esperança e Raiz. Davi passou a acompanhá-lo nessas ações, ajudando em atividades voluntárias e conhecendo outras crianças como ele havia sido. Um ciclo de cura começou a se formar, e nele, pai e filho encontraram propósito. Mas não foi tudo fácil. Houve críticas da mídia, especulações maldosas, e antigos colegas de Rafael chegaram a chamá-lo de louco por querer abraçar uma paternidade tardia. Mas Rafael não se abalava. De que adianta ser lembrado por fundar uma empresa se eu morrer sem ser lembrado por quem realmente amei? Ele disse em uma entrevista que viralizou. Essa resposta conquistou o coração de milhões. Com o tempo, Davi passou a chamar Rafael de pai, sem hesitar. Tia Jandira, apesar de sentir a dor da distância que viria, também compreendia que aquele menino agora tinha mais do que proteção. Tinha futuro. Certa noite, durante um jantar na nova casa de Rafael, que agora era também a de Davi, o menino olhou ao redor da sala iluminada, das fotos de família recém-enquadradas, do aroma do arroz soltinho preparado por Dona Lúcia e disse: pai, se a vida fosse um sapato velho, às vezes a gente acha que ele não serve mais. Mas dentro pode ter uma foto escondida que muda tudo. Rafael riu emocionado. Você tem razão, filho. E às vezes é essa foto que mostra quem a gente é de verdade. O tempo passou. Era agora o aniversário de 11 anos de Davi. A casa estava decorada com simplicidade e carinho. Balões azuis e brancos, uma mesa com brigadeiros e um bolo decorado com engrenagens e circuitos, refletindo o sonho de Davi, ser inventor, como o pai. Rafael, mais leve e sorridente do que nunca, observava os detalhes com olhos marejados. Era a primeira vez, desde o nascimento de seu primeiro filho décadas atrás, que ele participava verdadeiramente de um aniversário infantil. E desta vez, não era como convidado de honra, mas como pai. Os convidados incluíam colegas da escola, vizinhos, crianças assistidas pelo Instituto Esperança e Raiz e funcionários que haviam se tornado amigos de verdade. Tia Jandira, elegantemente vestida, sorria em silêncio, observando a felicidade de Davi com olhos úmidos de orgulho. Pouco antes de cantarem o Parabéns, Rafael chamou a atenção de todos. Antes da gente cantar, quero dizer algumas palavras. Ele segurava uma pequena caixinha de madeira nas mãos. Há quase um ano, eu encontrei um sapato velho que continha uma fotografia. Aquela imagem abriu uma porta no meu coração que eu achava estar trancada para sempre. E graças a ela, eu conheci o meu filho. Davi, você mudou minha vida. Me deu um motivo novo para levantar da cama todos os dias. Rafael se ajoelhou diante do menino e abriu a caixinha.
Dentro havia uma corrente de prata com um pequeno pingente de engrenagem no centro. Isso aqui representa o motor que move tudo. E esse motor, filho, é você. Davi pegou o pingente comovido e o abraçou com força. Nesse momento, um dos convidados que ninguém havia notado direito até então se aproximou. Era Henrique, ex-sócio de Rafael. O mesmo homem que interceptou as cartas de Camila no passado. Mais envelhecido e abatido, ele parecia carregado de culpa. Rafael o encarou com surpresa, mas não raiva. Apenas silêncio. Rafael, eu vim aqui porque precisava te dizer, me perdoa. Eu destruí algo que não me pertencia. Interrompi uma história que não era minha. Tudo por inveja, por orgulho. O silêncio tomou conta do ambiente. Todos os olhares estavam sobre Rafael. Ele respirou fundo, olhou para Davi e depois para Henrique. Você não destruiu, só adiou. O que é verdadeiro sempre encontra o caminho. Henrique caiu em lágrimas e saiu. Rafael, por sua vez, voltou-se para o filho, segurando-o nos ombros. Filho, nunca se vingue. A melhor resposta que a gente dá é ser feliz. A festa continuou, agora ainda mais intensa, como se o perdão liberado naquela tarde tivesse limpado o ar. Na hora do parabéns, Davi fez um pedido antes de soprar as velas. Eu não quero desejar nada, eu só quero agradecer. Porque o que eu mais queria no mundo já aconteceu. Eu achei meu pai. O silêncio foi rompido por palmas, sorrisos e lágrimas discretas. O homem que tinha tudo e o menino que não tinha nada haviam se encontrado. E juntos reconstruíram o que mais importa, uma família. Nos meses que se seguiram à festa de aniversário, a vida de Rafael e Davi se consolidou em algo que só pode ser descrito como plenitude com cicatrizes. Uma felicidade que reconhece a dor do passado, mas escolhe transformá-la em propósito. Davi foi oficialmente adotado. O processo foi rápido, graças ao apoio de tia Jandira e à comoção pública que a história causou. A juíza que aprovou a adoção não conteve as lágrimas ao ler, em audiência, uma carta escrita à mão por Davi. Eu sempre sonhei com um pai. Nunca achei que ele fosse me achar com um sapato. Mas Deus escreve histórias assim. Eu não quero só o sobrenome dele, eu quero o coração. Rafael começou a reorganizar sua empresa, criando novos departamentos voltados para a inclusão social, educação tecnológica em comunidades carentes e formação de jovens inventores. Muitos desses projetos foram idealizados com sugestões do próprio Davi, que aos poucos ia transformando a dor da perda em ferramentas de transformação. Tia Jandira, agora oficialmente reconhecida como avó, passou a viver em uma casa mais confortável, próxima à nova residência de Rafael e Davi. Mas fez questão de manter sua rotina simples, seu cafezinho fresco e os bordados que vendia por encomenda. Dona Lúcia, por sua vez, tornou-se quase uma segunda mãe para Davi, fazendo questão de acompanhar de perto o desenvolvimento do menino, das tarefas escolares às noites de leitura na varanda. Uma das últimas pontas soltas era Henrique, o ex-sócio. Um mês após o aniversário, ele escreveu uma carta longa para Rafael, confessando todos os detalhes de sua sabotagem no passado, pedindo que usasse a carta como quisesse, até mesmo para processá-lo, se assim desejasse. Rafael leu a carta, pensou por dias e finalmente respondeu com poucas palavras. Minha justiça é ver meu filho sorrindo, e meu perdão não depende de você mudar. Depende de mim escolher o que quero carregar. Ele arquivou a carta e nunca a usou contra Henrique. Agora, nas manhãs ensolaradas, era comum ver Rafael e Davi andando de bicicleta juntos pelo Parque Vila Lobos, ou em livrarias, onde o garoto passava horas mergulhado entre livros de invenções e ciência. Numa dessas visitas, Davi perguntou: Pai, você acha que se a mamãe estivesse aqui, ela ia gostar da gente? Rafael parou, olhou nos olhos do filho e respondeu com serenidade: Ela já gosta. Lá do céu,
e tenho certeza de que ela sorri toda vez que a gente se abraça. Dirige a fotografia que um dia estivera escondida dentro de um sapato velho, agora ocupava um lugar de destaque no hall de entrada da casa. Ao lado dela, uma nova imagem, Rafael, Davi e tia Jandira juntos, sorrindo, com o Instituto Esperança e Raiz ao fundo, o retrato de uma nova família. E todos os dias, ao entrar ou sair de casa, Rafael passava por aquelas imagens e se lembrava: às vezes, os maiores tesouros da vida estão escondidos nos lugares mais improváveis. 5 anos se passaram. São Paulo seguia frenética e barulhenta como sempre, mas na cobertura de um prédio próximo ao Parque Ibirapuera, um novo tipo de energia pairava, a de um lar reconstruído com amor. Davi, agora com 16 anos, estava prestes a embarcar para um intercâmbio educacional em Oslo, na Noruega, tudo graças a uma bolsa conquistada por mérito próprio, com um projeto de energia limpa criado por ele no Instituto Esperança e Raiz. A ideia de um sistema de captação de energia solar de baixo custo, ideal para comunidades carentes, atraiu atenção internacional. Rafael o acompanhava até o aeroporto. No caminho, olhava para o menino que agora ocupava o banco ao lado, alto, curioso, cheio de ideias, mas ainda com aquele brilho nos olhos que ele viu pela primeira vez na calçada da feira, anos atrás. Ansioso? Perguntou Rafael. Muito, mas também com medo. E se eu não der conta? Rafael sorriu, esticou o braço e segurou a mão do filho. Você não precisa provar nada, filho. Só precisa continuar sendo quem você é. E isso já é mais do que o mundo precisa. Davi sorriu. No aeroporto, antes de passar pelo portão de embarque, o garoto tirou do bolso um envelope, entregou ao pai, que o abriu com cuidado. Era uma nova fotografia. Nela estavam Rafael e Davi juntos, trabalhando lado a lado no laboratório do Instituto, rodeados por crianças, sorrindo. No verso, Davi havia escrito: Pai, você achou uma foto dentro de um sapato. Eu encontrei uma vida dentro do seu coração. Agora essa imagem é minha vez de guardar, para quando eu quiser me lembrar de onde tudo começou. Rafael segurou a foto contra o peito. Davi embarcou, levando na mala sonhos, coragem e o amor de um pai que o destino lhe devolveu tarde, mas não tarde demais. Enquanto o avião decolava, Rafael permaneceu de pé, observando a pista como quem agradece ao céu. E em silêncio, repetiu para si mesmo: Obrigado, Camila, por me dar um filho que me ensinou a viver de novo. A história que começou com um sapato velho e uma foto esquecida não era mais sobre perda. Era sobre reencontros, perdão e a certeza de que o amor, quando é verdadeiro, sempre acha um jeito de voltar. Mais uma história se encerra, mas muitas outras ainda virão. Se inscreva e ative o sininho. Obrigado por assistir. Que a graça de Deus te acompanhe.